jamendo.com. Oi? Glória a Deus, bom dia, igreja abençoada, a igreja de Jesus amado, a igreja ataviada de branco, a noiva do Senhor, aquela que tem um anel no dedo, né? Cinturão, sandália nos pés, né? Uma coroa, não é? Nós somos um povo privilegiado, nós somos um povo muito amado pelo nosso Senhor. Apesar das tristezas do dia a dia, das lutas, das incertezas, dos aborrecimentos, não é? Mas Ele vive. Jesus está vivo. E Ele é nosso amigo pessoal. Ele é o amigo para todas as horas. Ele é o amigo para a hora que levanta, para a hora que caminha. Ele é o amigo na hora da dificuldade, da tristeza, da alegria. Ele é o nosso amigo em todo instante. Na noite escura, naquela noite que você não consegue dormir, pensando nos problemas, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Amém? Ele tem cuidado da nossa casa. Ele cuida dos nossos. Saiu do controle, pastora. Porque o controle é de Deus, não é nosso. E é Ele que coloca no lugar. Mas está demorando, mas o tempo é de Deus e não é o nosso. Uma hora acontece. E a honra é dele, para Ele, no nome de Jesus. Amém? Amém? Então aplauda o teu Deus, porque você tem tua vida no controle dele. Em nome de Jesus. O tema do nosso culto hoje é Ele está vivo. Você pode repetir? Ele está vivo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus está vivo. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia! Nós temos hoje uma visitante que é a irmã da nossa querida Diana, é a Luzia. Luzia? É Luzia? Que se pronuncia? Sim. Luzia, nossa visitante, seja muito bem-vinda. Tá? Nós amamos a tua presença. Esteja entre nós, fique entre nós, aprenda a palavra do Senhor e se alegre entre nós. Amém? Seja muito bem-vinda. Glória a Deus por sua vida. Amém. Louvado seja Deus, nosso Deus está vivo. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Você hoje pode estar aqui sentado sem esperança alguma, entristecidos pelas águas bravias da vida, pelas tempestades, mas tem uma notícia para te dar. Jesus está vivo. E isso nos garante a vitória, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos começar o nosso culto energizado dessas palavras que Jesus está vivo. Ele está vivo. E a palavra dele tem que se cumprir na nossa vida. Mas existe aquela parte de agrada-te do Senhor em primeiro lugar, é lógico. E ele satisfará o desejo dos nossos corações. Então, Mateus 25, do 14 ao 30, diz assim: digo também que o reino será como um senhor, o reino de Deus será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Saibam que o reino de Deus está dentro de vós. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5.
Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está. Toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais se lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Oremos ao Pai. Senhor, a tua palavra será pregada, Senhor. Paizinho querido, fica conosco, abra os nossos corações, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, à luz da tua palavra. Pai, entendermos, ó Deus, pelo Espírito, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, da tua maneira peculiar, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém. Amém e amém. A morte de Jesus não foi um acidente e nem a ressurreição uma surpresa. Por quê? Porque ele já havia o que? Previsto, ele já havia anunciado antes. Mateus 16, de 21 a 23, fala assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Mateus 17, 22, 23 diz: ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no 3º dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os seus discípulos.
Mateus 20, 17 e 19. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, Mateus 26, agora 2. Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus, há muito já estava avisando que ele seria o Cordeiro Pascual. Era na morte dele que a Páscoa seria realizada. Então, quando você estiver fazendo a obra de Deus, que alguém disser para você: para com isso. Você não acha que você está delegando muito tempo, não? Você não acha que você está perdendo muito tempo, não? Na obra de Deus, como já fizeram várias vezes. Isso é loucura o que você faz. Trabalhar desse jeito na obra de Deus. Mas a quem ele deu 2 talentos, ele multiplicou mais 2. Então não ouçam as vozes, fazei como o Senhor fez com Pedro: para trás de mim, Satanás, porque vós não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Nós temos que estar avivado quando Deus te chama para uma obra, para a obra do seu reino, para a obra redentora. A família é importante, ela é importante. É Deus, a família, a igreja. Existe o reino de Deus. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, para que a tua família, a minha família, veja Cristo em nós, a esperança da glória, e saiba que você não abriu mão do teu Deus por causa de umas conversinhas que surgem, por conta dos dardos inflamados do maligno. Mantenha a tua posição. Mantenha, porque estando firme, alicerçado nessa palavra, eles vão conhecer Jesus na tua vida. Amém? Então vamos lá. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, a Escritura é infalível. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. 1 de Coríntios 15, de 1 a 3, relata: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estás firme. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra. Apeguem-se à palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, segue-se que as Escrituras é infalível. Você pode não dar crédito à voz do homem, mas a Bíblia, creia nela. Creia nela. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado como más notícias. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, seria uma frustração. A história da Páscoa não termina em um funeral, mas ela termina com festa. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Pregamos o Cristo que esteve morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos. Amém?
Glória a Deus. Então, a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus é o alicerce da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, muitos poderiam contestar a nossa fé, mas Jesus ressuscitou. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. A pregação seria inútil. A esperança seria vazia. Nós teríamos esperança em quê? Se Jesus não tivesse ressuscitado. O testemunho seria falso. Os pecados não seriam perdoados. E seríamos os mais infelizes de todos os homens. Estaríamos pregando anedotas, mentirinhas. Então, 1 Coríntios 15, 14 ao 19, fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança. Um museu de relíquias. Vocês não veem alguns ídolos aí que morrem, e aí vocês vão no museu, tem um monte de relíquia, a camisa de fulaninho, a chuteira de fulaninho, a meia do fulano, custa não sei quanto, não sei quanto. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, nós teríamos, era um museu de relíquias. Sem ela, sem a ressurreição, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo e o cristianismo seria o maior engodo da história. A maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Cristo, porém, ressuscitou. Ele ressuscitou de fato, e glórias a Deus. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Confúcio, você pode visitar o túmulo de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. A melhor prova da ressurreição é a existência da igreja cristã. Porque ela permanece. Bata os ventos, a fúria das águas, o inferno se levanta, a perseguição se levanta, mas a igreja de Jesus permanece de pé. Nenhum outro fato poderia ter
transformado homens e mulheres tristes e desesperançados em pessoas radiantes de gozo e inflamados de um novo valor. Porque quando nós nos convertemos, os nossos valores mudam. Já não são aqueles valores de quando você não era uma nova criatura. Jesus não só está está conosco todos os dias, todos os tipos de dias, dias de fraqueza, dias de tristeza, dia de alegria e dia de poder. Ele está conosco em todos os dias. Você não vai falar, hoje é dia de alegria, como hoje nós vamos comemorar 89 anos da irmã Catarina, um dia de alegria, e vamos falar assim, não, hoje é dia de alegria, eu não vou precisar de Jesus. Nada disso. Jesus está conosco em todos os dias. Em todos os dias. Então, essa bem-aventurança e esperança não é um sedativo para uma mente ociosa e consciência complacente. Trata-se de um incentivo ao mais pleno esforço de prosseguirmos energeticamente, apesar das dificuldades, até os rincões mais distantes do mundo, para que todas as nações conheçam Jesus e o poder da sua vida ressurreta. Às vezes, há missionários que saem daqui sem nenhum tostão. Como é que consegue chegar lá onde Deus quer que chegue? Deus leva. Deus leva para anunciar Jesus, o Senhor. Então, a Páscoa, ela é um memorial a ser perpetuado a fim de que novas gerações conheçam a salvação de Deus. Então, conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Conte para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Tenham o cuidado de celebrar a Páscoa com santidade, irmãos. Há muito se fala nesse altar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, obediência ao Senhor, obediência ao Senhor. Há muito se fala aqui dentro sobre essas, como que se fala? Algo do espírito. Eu esqueci o nome que se dá agora, que fala sobre você é um salvo, você é obediente, você é santo, e o Senhor nosso Deus te dará a capacidade no espírito de entender as fraquezas de alguns irmãos. Nós precisamos nos admoestar bem dentro da palavra. Porque é chegado o tempo do fim, irmãos. Houve um pré-juízo sobre a terra, o coronavírus veio, balançou toda a terra, muitos se foram, e haverá um outro, Nós não sabemos em que intensidade, mas o que me parece é que os homens não ouviram. Os homens estão preocupados em parecer mais ricos, mais poderosos, mais bonitinhos, mais ostentadores, provocadores de invejas, falando mal um dos outros, com uma ganância terrível. Eles não pregam, não a nós, mas ao teu reino de glória, não. Não ao teu reino, não ao teu reino, mas a mim, mas a mim, mas a mim. É isso que acontece.
E nós, como a igreja de Jesus, a noiva ataviada de branco, precisamos entrar nessa santidade e ser santos, sabe assim, ó, fazer morrer a natureza terrena. Porque a Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor, que foi Ele que foi à cruz do Calvário, por nossa causa. Então, nós temos que haver na nossa vida o quê? Renúncia. Renúncia pelo nome de Jesus, pelos seus poderosos feitos. Porque daremos conta a Ele de todos os nossos erros. Então, a Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. Próximo, Ari. Olhe, Deus revelou o seu poder. Ele revelou o seu poder para você e para mim. Deus guardou a sua promessa. Deus libertou o seu povo. Ele nos libertou. Ele enviou o seu filho, a sua grande promessa. A Páscoa, ela deve levar-nos a uma profunda investigação, a fim de saber se, de fato, todos os membros da família estão debaixo do sangue. E é por isso que nós estamos sempre aqui orando pela família. Porque se nem todos estão debaixo desse sangue, você é chamado para estar na brecha, para orar por eles. Então deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar aos nossos filhos o que Deus fez por nós. Quem Ele é para nós. E a Páscoa deve levar-nos ao quê? A adoração do Rei da Glória. Nas suas orações, comece a glorificar primeiro, a exaltar primeiro, sabe, a apontar a majestade de Deus. Depois você passa para os seus outros compromissos. Mas primeiro nós devemos exaltar o Todo-Poderoso, glorificar o nome dele, exaltar a pessoa dele, porque ele se deu por nós. Amém? Conclusão. Quando confiamos, quando caminhamos pela fé, mostramos ao mundo a nossa fidelidade a Deus e lhe revelamos o próprio coração de Deus. Quando você está andando, você anda e você, às vezes, você para, ou é numa fila de supermercado, ou entrando dentro de um Uber. Tem muita gente aí pregando dentro do Uber, sabia? Muita gente. Dentro de ônibus, supermercado, em ponto de ônibus, dentro de supermercados. Então, quando você anda, você revela o coração de Deus que está na sua vida. Você é a boca de Deus na terra, irmãos. Ele não poupou o seu filho e nem providenciou uma cadeira, um cordeiro para substituí-lo. Ele não foi lá e falou, hoje, peraí, é meu filho? Não, não será meu filho. Vou substituir o meu filho. Vou colocar aí um outro cordeiro para substituir. Não, ele colocou o filho dele na cruz. Por você e por mim. E essa é a nossa Páscoa. Não é chocolate, não é nada do que apresenta por aí. Você pode comer chocolate à vontade. Não é? Que não tem nada a ver com os ovinhos de Páscoa, coelhinho, nem coisa nenhuma. É o nosso Cordeiro Pascual. É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, no topo do Calvário, imagina aí no teu lugar, no topo do Calvário, há uma bandeira. Essa bandeira proclama. Esta bandeira no topo do Calvário, ela proclama: Deus proverá.
O Cordeiro proverá na sua vida. O Cordeiro proverá na tua vida a saúde que você precisa, a família bem ajustada que você precisa, sabe? Uma vida financeira sem ser apoucada. Ele vai providenciar o que você precisa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele providenciou para nós o perdão e a salvação. Então, se você crê que você é perdoado por Ele e salvo por Ele, como não poderia crer nas outras demais coisas? Se para o homem era impossível ser salvo, e Ele foi lá na cruz, derramou o seu sangue e deixou lá, Deus proverá. Amém? Então, amados, olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe para Jesus e seja um filho de Abraão, aquele das promessas. Seja um filho de Deus. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a honra e glória do nome do Pai, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, glorificamos o teu nome e celebramos, Senhor, a Páscoa do nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que foi para a cruz e se deu em nosso lugar. Tão grande amor não se achou assim. Este amor que nos cobriu com o teu sangue, o sangue da nova aliança. Uma aliança inquebrável, Senhor. Uma aliança, ó Deus, Pai, que não tem preço, Pai. Ela é eterna. E nós te glorificamos nesta manhã, Paizinho amado. Que o Senhor nos lavou com o teu sangue e que nós podemos celebrar esta Páscoa constantemente. Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Este é o valor da Páscoa. Celebrarmos a morte do Senhor e a ressuscitação do nosso Mestre. Em o nome de Jesus, Senhor. Abençoa a tua igreja com o teu sangue poderoso, com o teu espírito que penetra no mais profundo do âmago do homem, dando estabilidade, virtude do Espírito Santo, Pai, para vivermos uma vida de santidade, de oração, Pai, uma vida, ó Deus, Pai, convictos da tua pessoa conosco, no nome de Jesus. Pai, que esta semana seja uma semana de bênção, regada com as tuas bênçãos, com o teu braço direito, o teu braço poderoso, direito que derrama do teu favor e das tuas inúmeras bênçãos sobre nós. Nós te exaltamos, te glorificamos, te damos graças, Senhor. E te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Dai-nos, Pai, um crescimento espiritual, Pai. De maneira, Senhor, que possamos alcançar uma estatura de varão perfeito. No nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro e celebra a Páscoa constantemente, diga amém, 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 porque Ele vive, Jesus vive, para a honra e glória do teu nome, amém? Glória a Deus, Senhor. Jamendo.com